Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Que bom nós podermos estar juntos nesta noite, conectados para orarmos, para invocarmos o nome do nosso Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E, irmãos, é a Ele que nós precisamos buscar, não é verdade? Em todo tempo nós precisamos buscar a Deus. Nós buscamos a Deus no tempo bom, nós buscamos a Deus no tempo da aflição, nós buscamos a Deus em todo tempo, amém? Então hoje é uma noite de nós orarmos, de nós estarmos conectados juntos e também em comunhão com o nosso Deus, buscando a presença dEle. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 118, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, estas palavras de adoração, né, de rendição diante do nosso Deus, celebrando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então, abra comigo Salmo 118, versículo 1 ao versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Pai, nós te adoramos nesta noite, nós te exaltamos, nós declaramos, Senhor, só Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós, Senhor, expressamos nesse momento a nossa gratidão a Ti, o nosso amor a Ti, Senhor, o nosso louvor ao Senhor, em reconhecimento a tudo que Tu és, em reconhecimento, Senhor, da Sua bondade, como está aqui escrito no versículo 1, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor. Nós damos graças ao Senhor nessa noite, porque, em primeiro lugar, o Senhor é bom. Pai, o Senhor é tão bom, em todas as suas atitudes, em todas as suas ações, em todas as suas palavras, nós vemos a bondade do Senhor, e nós estamos guardados debaixo desta bondade, Senhor. Nós, como diz o Salmo 23, Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, a bondade do Senhor, e aqui como diz, Senhor, a misericórdia do Senhor que dura para sempre, Senhor, elas nos seguem. Senhor, que coisa maravilhosa, porque o Senhor, Pai, cuida de nós, o Senhor nos limpa, o Senhor nos santifica, o Senhor nos purifica, o Senhor nos restaura, o Senhor muda a vida do ser humano. Pai, o Senhor nos tira do lamaçal do pecado e firma a nossa vida em Ti, firma os nossos pés na rocha. O Senhor nos lava, nos limpa, o Senhor restaura a nossa vida, a nossa família, o Senhor restaura o seu povo. Irmãos, e note que aqui ele vai dizendo, em primeiro lugar, no versículo 1, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas ele vai dizer que as nações, Israel, o povo do Senhor, nós como nação, nós podemos declarar isso, que a misericórdia de Deus dura para sempre. Amém? Nós, como povo do Senhor, podemos fazer essa declaração como igreja. A misericórdia do Senhor é sobre esta casa, irmãos, ela é sobre nós. Aí, versículo 3 diz, a casa de Arão. Sabe quem é a casa de Arão? São os sacerdotes, aqueles que o Senhor tem colocado numa posição de liderança. Ele diz assim: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Diga a casa de Arão, digam os que temem ao Senhor.
Irmãos, nós precisamos, nessa noite, nós vamos trabalhar esse conceito. Os que temem ao Senhor, a sua misericórdia, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Porque, queridos, aonde falta o temor do Senhor, começa a perder as bênçãos. Começa a sair deste ambiente de misericórdia e de graça. Começa a ser faltoso da graça. Começa a sair debaixo desse guarda-chuva da proteção do Senhor. Quando nós perdemos o temor do Senhor. E nós precisamos nesta noite, então, entender que toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence apenas ao Senhor. Amém? Queridos, nós vamos agora abrir no Salmo 37. Porque nós vamos orar as Escrituras aqui no Salmo 37, versículo 5. Nessa compreensão que nós precisamos ter do temor do Senhor, nessa compreensão que nós precisamos ter da presença de Deus. Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração nesse dia é estar orando para que o Senhor nos coloque no seu caminho. Amém? Para que o Senhor dirija o nosso caminho. Para que, irmãos, o nosso caminho não se aparte do Senhor. O nosso caminho é a nossa vida. Mas caminho também fala de um destino. Caminho também fala das estratégias que nós usamos para chegar em um determinado alvo. Sabe, irmãos, e nós precisamos que a nossa vida, o destino de chegada seja marcado pelo Senhor. Não pode acontecer na nossa vida, na minha vida e na sua vida, e na sua família, nem na minha família, irmãos, que nós estejamos tendo um alvo, uma meta na nossa vida, um objetivo que não seja o objetivo que Deus tem para nós, amém? Então, nós vamos pedir que o Senhor nos clareie o propósito dEle para a nossa vida, que o Senhor dirija o nosso caminho. E nós precisamos entender também que na caminhada, depois que nós entendemos o propósito que Deus tem para nós, nesse caminho que nós temos que chegar, que nós temos que trilhar, até cumprir o destino que Deus tem para nós, nós precisamos, irmãos, ser guiados por Deus. Porque há tantas formas, às vezes, para nós, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, para chegar naquele caminho lá que Deus propôs, mas nós precisamos entender uma coisa, que quem dirige os nossos passos é Deus, amém? E que nós precisamos que o Senhor nos dê as estratégias, que o Senhor nos mostre o caminho, irmãos, para nós chegarmos aonde Ele tem determinado para nós. E eu vou fazer uma oração antes de nós lermos aqui Salmo 37, pedindo nessa noite, eu sinto de fazer isso agora, pedindo nessa noite que o Senhor realmente abra o seu entendimento. Irmãos, às vezes nós somos tão limitados. Eu, às vezes, lá na minha casa, lá no meu quartinho que eu oro, no meu escritório que eu tenho lá, eu fico meditando na palavra do Senhor, meditando nas coisas de Deus. E eu fico pensando e clamando ao Senhor, Senhor, como às vezes nós somos limitados. Como nós, como seres humanos, irmãos, a nossa mente, ela, sem Deus, ela vai para tudo quanto é caminho, para tudo quanto é solução, para tudo quanto é objetivo diferente. Mas, irmãos, nós somos seres espirituais, amém? Em nós habita o Espírito Santo de Deus e Ele é a fonte de toda sabedoria, amém? Ele sabe nos guiar pelo caminho que Ele tem para nós, então ouça isso. Nós vamos fazer essa oração agora para que o Senhor abra a nossa mente, para entender isso que parece tão simples, mas às vezes na prática a gente erra tanto. Primeiro, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para as nossas vidas e nós precisamos entender isso. Receber da parte de Deus, entender aquilo que Deus tem para nós. Segundo lugar, para nós chegarmos neste lugar, não é de qualquer jeito, não é por qualquer caminho. Nós temos que trilhar o caminho de Deus.
Amém? Então, Pai, no nome de Jesus, nós nesta noite de intercessão, quando o Senhor quer trabalhar conosco, Senhor amado, nos despertando, Pai, para este caminho que o Senhor tem, nos despertando para este propósito, esse objetivo, esse alvo que o Senhor tem para nós alcançarmos. Pai, nós queremos te pedir no nome de Jesus, haja olhos espirituais abertos, haja uma mente espiritual aberta, haja olhos iluminados, Senhor, toda cegueira, Senhor, todo ocultismo, toda venda nos nossos olhos vai caindo por terra em nome de Jesus. Todo véu na nossa mente, Senhor, que muitas vezes faz com que a gente olhe e não perceba nada. Misericórdia, Senhor, arranca de nós toda falta de entendimento das coisas espirituais. E nós queremos, Senhor, no nome de Jesus, liberar sobre a vida do teu povo esse espírito de sabedoria e de revelação, tendo os olhos do nosso entendimento iluminados, para entender e compreender o plano, o alvo, o objetivo e as metas e o caminho proposto pelo Senhor para cada um de nós. Pai, nos ajuda como pessoas a entendermos esse caminho. Nos ajuda a entendermos o caminho que temos como família. Tá, irmãos? Você tem algo específico na sua vida. Mas como família, vocês também têm um grupo de pessoas. Vocês também têm algo que Deus tem para vocês como família. Também, irmãos, nós temos para nós como igreja. Amém? Nós temos uma identidade, nós, Igreja Batista Betel de Moarama, Deus tem um propósito, um projeto para as nossas vidas. E nós não podemos seguir outro projeto, nós temos que seguir o projeto de Deus e nós temos que seguir os caminhos de Deus. Irmãos, nós como nação, meu Deus, nós como nação, há um plano de Deus para nós. E há um caminho, irmãos, amém? E nós precisamos, como brasileiros, como brasileiras, como filhos de Deus, discernir e entender o projeto, o plano, o propósito, mas também o caminho, Pai. Ministra-nos, mostra para nós, abre os nossos olhos para que nós possamos, Senhor, orar e orar e buscar e bater e pedir, Senhor, até que esse entendimento nasça nas nossas vidas. Senhor, capacita-nos como intercessores a fazer isso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 37, 5, a palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos ler de novo. Você, se tiver liberdade aí onde você está, de falar em voz alta, proclamar essa verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós como filhos do Senhor neste dia, nós queremos entregar, Senhor, a nossa vida. Nós queremos entregar o nosso caminho diante do Senhor. E nós queremos declarar ao Senhor, Pai, que nós abrimos mão nesta noite diante do Senhor, deste nosso hábito que nós temos, Senhor amado, de administrarmos a nossa vida muitas vezes sem ouvirmos o Senhor, sem verificarmos naquilo que a Tua palavra diz. Nós entramos em arrependimento, Senhor, diante do Senhor nesta noite. Nós entramos em arrependimento como pessoa. Nós entramos em arrependimento pelas nossas famílias, pelo membro das nossas famílias. Pai, pelos nossos filhos, pelas esposas, pelos maridos. Nós entramos em arrependimento, Senhor amado, como igreja do Senhor. Pai, porque muitas vezes, Senhor amado, é uma guerra onde um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Senhor, mas que nós fazemos neste dia
calar a nossa voz. Declare isso aí onde você está. Senhor, eu faço neste dia, neste momento, nessa conexão de oração, calar a minha voz, para que o Senhor esteja falando, para que o Senhor esteja manifestando a sua vontade, para que o Senhor esteja manifestando o seu querer. Então, Pai, nesta noite eu entrego meus caminhos ao Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu entrego a direção, eu entrego o governo, eu entrego, Senhor amado, este local de decisão e esta capacidade de decisão minha. Eu coloco isso de lado agora para ouvir a voz do Senhor. Irmãos, o Senhor me faz lembrar agora, e eu vou compartilhar com vocês, quando eu tinha, eu acho que 17 anos ainda eu estava fazendo terceirão. E eu tinha um plano, né? Eu estava na cidade de Londrina estudando terceirão, e eu tinha um plano para fazer faculdade de Direito. E eu congregava lá numa igreja, na Igreja Nova Aliança, e houve um congresso de louvor e adoração. E o Azaf Borba, com a equipe, nosso querido irmão Azaf, foi lá. E nós tivemos aquele congresso, foi ali num local grande, porque outras igrejas participaram, foi lá no Grêmio Literário. E eu nunca vou me esquecer, irmãos, que o Azaf pregou uma mensagem sobre que nós precisávamos deixar Deus comandar. Que é isso que o Senhor está falando nesta noite. Que nós precisamos nos aquietar. Fechar a nossa boca um pouco, irmãos, porque às vezes a gente está falando. Às vezes até falando demais, falando coisas que não deve, né? E nós precisamos nos aquietar. E nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Porque nós precisamos deixar Deus guiar a nossa vida. E o Azaf pregou uma mensagem nesse sentido, e ele fez um apelo. E, irmãos, eu me senti tão tocada por Deus naquele momento. E eu fui até a frente e me ajoelhei ali no altar. Eu fazia terceirão, eu tinha 17 anos. Queridos, isso faz muito tempo já, porque a pastora vai fazer aniversário daqui uns dias, né, no mês de dezembro. E eu estou com 48 anos. Então, olha quantos anos faz isso. Queridos, e eu fui lá para frente. E quando eu estava ali na frente, eu tive uma visão. Eu vi um escritório. Bem pequenininho. Era um lugar pequeno, não era um lugar grande. E ele tinha uma mesa. E naquela mesa, ele é um lugar com muitas gavetas, assim, com muitos livros, muitas gavetas, mas em cima da mesa estava cheio de projetos, como se fossem projetos de arquitetura, plantas de construção, estava cheio, tinham vários. Tinham umas 5, 6. E uns totalmente abertos, meio que por cima de outros, outros meio enrolados, meio semi-abertos ali. E eu estava debruçada naquela mesa, olhando e analisando, e abria um e fechava outro, e abria o outro e fechava outro. E o Senhor falou assim para mim: você precisa deixar eu entrar nesta sala e tomar o comando da sua vida. Aqui é o lugar. Isso aqui, essa visão simboliza o lugar dentro do seu interior, onde você toma as decisões. E você precisa, Samanta, deixar eu entrar aqui e tomar conta deste lugar. Você precisa crer que eu vou fazer aquilo que eu vou fazer vai ser para o seu bem. Você precisa crer que o que eu farei vai ser para o seu bem. E você precisa permitir que eu tome controle. E muito dessas coisas aqui que você está planejando vai mudar. Você já me avisou, vai mudar. Mas eu tenho um futuro.
Irmãos, eu chorei tanto, 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 tanto. E eu lembro que a irmã do Asaf, a Carmélia, ela foi ali, ela me abraçou, colocou a mão, né, sobre a minha cabeça, orou, 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 orou em línguas, orou, 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 orou. Irmãos, que dificuldade que foi aquilo. Porque quando o Senhor falou, eu preciso entrar aqui e tomar conta, eu pensei comigo, lascou. Você quer ver, eu pensei comigo, você quer ver que ele vai mudar tudo. Você quer ver que ele vai mudar tudo, irmãos, e não deu outra, né? Não deu outra. Então, queridos, nesta noite, vamos novamente entregar o nosso caminho. Querido, eu sinto da parte de Deus de te contar esse testemunho. E foi há quantos anos atrás? Eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 48. Daqui uns dias eu vou fazer 49. Irmãos, a minha vida mudou, porque eu entreguei o meu destino, o meu futuro nas mãos do Senhor. E semana passada, irmãos, eu orando, e aí o Asaf pegou o microfone, depois daquele momento de quebrantamento, foi lá e cantou aquela música. O chamado que um dia tu fizeste a mim, que ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Irmãos, eu já tinha dito sim ao Senhor Jesus quando eu nasci de novo. Aquela foi a segunda vez que eu disse sim ao Senhor Jesus, porque Ele queria entrar de uma forma para mudar tudo. E quantas vezes ao longo da minha história e da minha vida eu tenho enfrentado circunstâncias que o Senhor fala, se submeta, deixa eu fazer. E eu tenho dito sim. Semana passada mesmo eu disse ao Senhor, Senhor, eu estou entrando numa fase da minha vida que eu já estou entendendo o que o Senhor quer. Eu digo sim. Mais uma vez eu digo sim. Pode fazer do jeito que o Senhor quiser. E o Senhor está trazendo este salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Querido, talvez nessa noite nós estamos gastando tanto tempo nisso, e talvez nós não vamos ter tempo até de orar por tantas coisas, mas deixa eu te dizer, se você dizer sim para o Senhor e deixar Ele entrar nesse lugar aí da tua vida, onde você toma as decisões, e irmãos, quantas vezes a gente toma as decisões de nós mesmos, do nosso querer, porque é difícil obedecer o Senhor. Irmãos, mas quando nós nos submetemos, mesmo que no começo não parece motivo de alegria, mas, irmãos, o final é o caminho de Deus. E eu quero que você vá comigo agora, antes de você fazer essa entrega total ao Senhor, eu sinto de te dizer esse salmo também, Salmo 18:30. Diz assim, aliás, vamos ler desde o 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Amém, irmãos? Porque se o Senhor não vem mostrar para nós, irmãos, que nós estamos tomando todas as decisões sozinhos, muitas vezes, a gente acha que não, irmãos. A gente acha que está tudo lindo, né? Mas olha o versículo 28 de novo. Tu fazes, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. E o 30. O caminho de Deus é perfeito. Amém. Vamos declarar isso juntos? O caminho de Deus é perfeito. Mais uma vez, o caminho de Deus é perfeito. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e intercedemos agora. Senhor, e nós fazemos esta oração agora. Diante da presença do Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Pai, quantas vezes nós já ouvimos o Senhor chamar a nossa vida e pedir um compromisso de nós e requerer alguma coisa de nós.
Pai, a primeira vez que nós dissemos sim ao Senhor foi quando nós nascemos de novo. Que nós entendemos o Teu amor, que nós entendemos a Tua graça, que nós entendemos que o Senhor nos queria para si. E nós dissemos sim ao Senhor. Sim, eu entrego a minha vida. Sim, eu Te recebo como meu Senhor. Aleluia, Senhor. E muitos que já têm uma jornada de fé já disseram sim tantas as vezes ao Senhor. Mas nesta noite o Senhor está dizendo que nós precisamos dizer sim mais uma vez. O Senhor está nos chamando para um nível mais profundo. O Senhor está nos chamando. E o Senhor está batendo na porta do nosso coração. E o Senhor quer entrar em lugares mais profundos, irmãos, do que o Senhor já entrou até agora. E nós precisamos abrir a porta. Então, Pai, nós declaramos agora Apocalipse 3:20. Quando o Senhor declara esta palavra, Senhor, a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos o Senhor bater a porta. Nós ouvimos o Senhor nesta noite nos chamar e querer entrar em lugares, em recônditos mais fundos, mais, Senhor, profundos do nosso ser. E o Senhor quer fazer a tua obra e o Senhor quer fazer do seu jeito, porque o Senhor só faz a tua vontade. Então, Pai, no nome de Jesus, nós nos abrimos neste momento. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa vida e nós dizemos: Senhor, entra nessas salas de comando, entra nestes locais, Senhor, de escuridade, onde talvez áreas da nossa vida a gente acha que a gente está fazendo tudo certo, a gente acha que não tem problema nenhum, Senhor, e nós estamos lá nessa cegueira, mas a Tua palavra diz que o Senhor faz resplandecer a nossa lâmpada, o Senhor derrama luz nas nossas trevas, o Senhor acende a candeia e não coloca ela embaixo do velador, mas coloca ela em cima, onde dá luz, onde ilumina tudo. Senhor, entra nessas áreas da nossa vida que o Senhor quer entrar. Senhor, e vai transformando, vai limpando, vai, Senhor amado, mudando. Irmãos, eu não sei se você tem ouvido isso da parte de Deus, mas o Senhor tem falado nesses dias que Ele está reorganizando, Ele está rearranjando, Ele está tirando coisas do lugar, tirando um negócio do lugar, colocando outro no lugar, colocando um outro no lugar. É como aquela dona de casa, né, que chega aquele dia dentro de um quarto ou dentro de uma sala. Ela começa a fazer não só uma limpeza, mas ela muda o lugar da cômoda, ela muda o lugar da cama, ela muda o lugar do guarda-roupa, ela coloca o sofá na outra parede e a estante de televisão na outra, e ela muda o negócio lá, e chegou a hora que o Senhor vai reorganizar o que o Senhor vai fazer. Então, em nome de Jesus, nós permitimos, Senhor. Nós permitimos o Senhor reorganizar a nossa vida, reorganizar as nossas casas. Irmãos, o Senhor quer reorganizar as famílias. O Senhor quer colocar em ordem tudo aquilo que está fora de ordem. Irmãos, quanta coisa fora de ordem e a gente acostuma. Não é verdade? Às vezes os relacionamentos estão uma bagunça, não estão bem. Não estão bem. O relacionamento entre os filhos e os pais e os filhos, entre o marido e a esposa e marido, entre os demais membros da família, aquele rolo. Irmãos, eu sinto que o Senhor quer entrar e quer colocar ordem. O Senhor quer colocar ordem. Amém? Então, Pai, no nome de Jesus, nós permitimos a Tua entrada, nós ouvimos o Senhor bater, chamar, nós abrimos a
porta, em nome de Jesus, e nós te dizemos, pode entrar, e nós sabemos que quando o Senhor entra, é para fazer do seu jeito, é para colocar as coisas onde o Senhor quer, é para reajustar da forma que o Senhor quer, e nós nos humilhamos, Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, para que o Senhor venha e realize a tua vontade. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Clame, irmãos, clame isso agora. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, na nossa vida, no nosso interior, nas nossas decisões, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, Senhor, na nossa família, Deus, nas nossas casas, nos nossos negócios. Meu Deus, irmãos, quantos pensam que os negócios não têm nada a ver com Deus? Irmãos, os seus negócios têm tudo a ver com Deus. Deus tem plano para os seus negócios, Deus tem plano para a tua vida profissional, Deus tem plano, jovem, para a tua vida estudantil. E os planos dele precisam prevalecer sobre os seus planos, amém? Então, Pai, no nome de Jesus, nós entregamos os nossos negócios, nós entregamos o nosso ganha-pão, nós entregamos as empresas, nós entregamos os comércios, nós entregamos, Senhor, aqueles que são profissionais liberais, os prestadores de serviço. Senhor, entregamos, ó Deus, o fruto das nossas ações e nós te pedimos, Senhor, coloque em ordem. Coloque em ordem. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, coloque em ordem, passa em revista, rearranja, reorganiza. Senhor, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor também a igreja do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor o Brasil. Pai, coloca a tua noiva em ordem. Coloca a tua noiva em ordem, coloca esta nação em ordem, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos a porta. Senhor, com toda a humildade, dizendo, nós sabemos que não é do nosso jeito, Senhor. Mas o caminho de Deus é perfeito. Oh, nós profetizamos isso, irmão. Tenha uma atitude de fé e declara isso neste momento. O caminho de Deus é perfeito. Querido, e talvez você ligou, eu digo de novo, nessa conexão de oração, que você está talvez nervoso, ansioso, com algum problema. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem uma oração maior que você precisa fazer essa noite do que entregar o teu caminho ao Senhor. Ah, pastora, mas é que eu preciso de uma oração específica para um negócio específico. Irmão, mais do que isso que nós precisamos. Nós precisamos que o Senhor venha e entre na nossa vida, porque daí Ele vai colocar tudo em ordem. E Ele vai fazer do jeito dEle. Amém? Irmãos, nós precisamos nos quebrantar. Pai, nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nos quebrantamos e nós te pedimos, nos dá a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Um coração manso e humilde, para nos submetermos ao teu governo. Para nos submetermos ao teu controle. Para nos submetermos à tua vontade, para nos submetermos ao teu querer. Senhor, nós catamos este tamanho deste eu que existe em nós. E pela tua graça e pelo teu favor, nós crucificamos nesta noite a carne. Essa vontade, Senhor, tão forte, tão determinada, tão obstinada, tão teimosa, tão é do meu jeito. Senhor, nós pegamos isso e levamos para a cruz de Cristo agora. Em nome de Jesus, nós nos rendemos, nós nos sujeitamos em amor. Nós nos sujeitamos. Senhor, e nós declaramos, Senhor, que o Senhor nos ministre nesta noite, que o Senhor nos guie pelo lugar onde o Senhor quer.
Amém? Senhor, nos leva a viver aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para nós. E, Senhor, não apenas como o Senhor tem dito nessa noite lá, o alvo principal, que precisa ser este alvo do Senhor e não o nosso, mas o caminho através do qual nós vamos chegar lá. Senhor, faz-nos conhecer o teu caminho, como diz Salmo 25. Guia-nos pelas tuas veredas. Irmãos, lembra, semana passada foi isso que nós oramos. E esse clamor ainda está no Espírito Santo para que a gente clame como igreja, para que a gente clame como pessoas, como famílias. Faz-nos, Senhor, conhecer os teus caminhos. Guia-nos, Senhor, nas tuas veredas, nas tuas, Pai, nas tuas. Nós declaramos como Jó, bem sei que tudo podes, e os teus planos não podem ser frustrados. Pai, no nome de Jesus, nós mais uma vez liberamos sobre a tua igreja, sobre a tua casa, uma nova medida de discernimento, Senhor, para nós entendermos a movimentação do Senhor. Irmãos, quando o Senhor começa a agir dentro da vontade perfeita dEle, e começa a reorganizar, e começa, que Ele fez na minha vida. Eu não fiz direito, irmãos? Eu voltei para o Moarama, eu fiz pedagogia, Tudo foi mudando na minha vida. Depois eu vim trabalhar na igreja, então tudo foi mudando, irmãos. Sabe, às vezes, nós precisamos de discernimento para entender. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, você está ficando louco. A pessoa vai olhar para nós e falar assim, mas você está maluco. Não, nós estamos deixando Deus guiar o nosso caminho. Amém? Então, Pai, no nome de Jesus, nós liberamos sobre a vida do teu povo sabedoria, discernimento, capacidade espiritual de ouvir a tua voz, de discernir que é o Senhor falando e de entender o caminho que o Senhor está propondo para nós, Pai. Em nome de Jesus, essa capacidade de discernimento que faz a gente não se desesperar, que faz a gente não se irritar. Já viram, irmãos, que às vezes o Senhor começa a mexer as coisas na nossa vida, a gente vai se irritando, A gente vai se irritando, se irritando, se irritando. Pai, no nome de Jesus, nós rejeitamos, nós renunciamos toda a irritação. Quando as coisas começam, ou quando começarem a sair, não do nosso jeito, mas nós, Senhor, abrimos mão de toda a irritação, porque nós declaramos que o poder, a sabedoria pertence ao Senhor. E nós te pedimos, comunica conosco essa tua sabedoria. Nos dá discernimento para entender os teus caminhos, Pai. E nós queremos ministrar ainda sobre o povo do Senhor a fé. Fé, irmão, você precisa de fé também, amém? Você precisa de humildade, você precisa de discernimento e você precisa de fé nesses dias. Pai, eu ministro sobre a vida do teu povo, como nós já ministramos também na semana passada. A restauração do escudo da fé, uma nova medida de fé. Senhor, para que nós possamos entrar nesse caminho e não parar. Irmãos, alguns até porque o chamado de Deus está muito forte. E ele muitas vezes é irresistível, A voz do Senhor, a gente começa, a gente vai. Começa a andar nos caminhos que Deus tem para nós proposto. Mas chega uma hora que se a gente não tiver fé, irmãos, a gente empaca. E a gente às vezes faz igual a mulher de Ló, A gente quer olhar para trás. Mas a palavra do Senhor fala que aquele que pôs a mão no arado não deve olhar para trás, porque senão ele não é apto para o reino de Deus. Amém? Então, Pai, eu ministro sobre a vida do teu povo, o destravar da fé, uma nova medida de fé, um entendimento de que eles precisam desenvolver a sua fé. Pai amado, ministra-nos através da tua palavra, ministra-nos a ouvir a voz do teu Espírito, para que a nossa fé seja ativada, a nossa fé cresça, nós estejamos indo de fé em fé, Senhor amado, e que nós estejamos, Senhor, não tendo o nosso avanço interrompido.
Em nome de Jesus, antes nós declaramos em nome de Jesus que nós ouvimos a voz do Senhor, entregamos o comando da nossa vida ao Senhor, deixamos o Senhor nos dirigir pelo caminho que Ele tem e que nós não vamos brecar esse carro, não vamos parar o mover, a movimentação, o avanço do caminho do Senhor para nós, em nome de Jesus. Irmão, já decreta isso aí na sua vida, em nome de Jesus. Fala, eu não vou parar o avanço que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, eu vou andar nos caminhos do Senhor. Pai, eu quero abençoar o teu povo, Senhor, nesta noite, com essa compreensão, com esta revelação. Pai, eu coloco agora diante do Senhor todos aqueles que estão precisando de uma cura, todos aqueles que estão precisando de um milagre, todos aqueles que estão precisando de uma intervenção do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esse filho, essa filha, que haja, Senhor, pela Tua muita misericórdia, pela Tua muita bondade, essa manifestação do Teu poder agora nos lares, nas casas, no hospital, quando alguém está clamando pelo seu parente, pelo seu amigo enfermo. Nós te pedimos, haja manifestação do Teu poder, Senhor, da Tua glória, curando, Senhor, esta vida, Senhor amado, chamando de volta a vida, Senhor amado, restaurando o vigor e a saúde, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, Pai, nesta noite nós ouvimos o chamamento do Senhor, e nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, é o que nós dizemos ao Senhor. Entra e faz segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Pegue esse roteiro de intercessão essa semana e pressione, irmão. Ore, decrete isso em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, amém? Confia nele e o mais Ele fará, amém? Eu te abençoo em nome de Jesus.